Oi, meus amores! Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e tá começando o nosso segundo Situações na Fotografia, que são vídeos mais bate-papo mesmo, pra gente conversar sobre os problemas, perrengues na fotografia que vocês estão me enviando, e são situações que são bem específicas, tipo, Isis, eu tava num evento e aconteceu tal coisa, não soube o que fazer, como que você reagiria nessa situação? Que assim eu consigo te passar o que eu faria, meu posicionamento, e aí eu acho que isso ajuda bastante, né? Então se você tem um perrengue aí, que você tá precisando de ajuda, já comenta aqui embaixo pra eu saber que você quer a minha ajuda, e aí eu vou dar print, quem sabe eu respondo num próximo vídeo. Tá? Vamos lá então. A primeira pergunta desse vídeo foi da Samara Lemos e ela me perguntou o seguinte: fotografei uma festa infantil em um salão cheio de brinquedos. Pedi pro pai levar a criança até os brinquedos para fazer algumas fotos. Eu comecei a tirar com algumas dificuldades de iluminação e o pai da criança simplesmente falou: tá bom, já tá bom. Pegou a criança e saiu. Eu não tive reação na hora. O que fazer? Samara, vamos lá. Criança... as pessoas que a gente fotografa numa festa e tal, ninguém ali é modelo, ninguém tá ali para ser fotografado, eles querem o registro. Então, primeiro ponto é entender que tudo bem da pessoa não querer. Eu entendo que é uma situação muito chata, mas o pai às vezes detesta a foto. É muito comum que as pessoas não gostem de serem fotografadas. O que eu te recomendo para as próximas vezes é você primeiro se entender com a luz do local, já que você estava com dificuldade, fotografa aquele espaço com as outras crianças e aí depois você pede uma foto específica, tá? Claro que se fosse em um outro local que está com um ambiente que você já estava tranquila, ótimo você chegar e fazer a foto com o pai. Os primeiros cliques que você deu, se entendendo com a luz, já deveriam ter sido, né? Claro que vamos contar que o pai não estava afim. Então, com o outro pai, às vezes a pessoa fica lá meia hora e... Não, faz com calma aí, precisa de mais alguma foto? Então, a gente está com uma situação que o pai não está afim. Então, não tinha como você saber isso antes, mas agora você já sabe. Então, para os próximos trabalhos, saiba que se o lugar que você quer tirar foto tá com a iluminação difícil, primeiro se entende com o local e aí depois você chama. Isso pode acontecer com o pai, com a mãe, com a vó, com um amiguinho, com a própria criança, você quer tirar foto sozinha dela, então se você já estiver ambientada com a situação, quando você chama a pessoa, o primeiro clique já está correto, digamos assim. Então, os 5 cliques que você fez lá de teste e a pessoa já encheu o saco, você já teria talvez conseguido o resultado que você queria. Talvez não, se você tivesse tempo, você ia fazer uma coisa melhor, mas você já garantiu a foto, tá? Nessa situação, como você não tem muito o que fazer, o cara falou, já deu. Você pode até tentar, não, só mais uma foto, por favor, de pedir, né? Mas se a pessoa realmente falar que já deu, cara, não tem muito o que fazer. Entenda que as pessoas elas estão ali para serem fotografadas, mas elas não querem perder tempo. Às vezes já bebeu, já tá um pouco estressado, às vezes já tá estressado com as coisas que aconteceram antes da festa que a gente não sabe. Às vezes ele simplesmente quer passar o tempo com os amigos, com a família e não quer ficar tirando foto. Então, releva. Se a pessoa falar, já deu, você tenta pedir aquela foto uma a mais, senão você fala, tá, tudo bem então. Não tem muito o que a gente fazer nessa situação, tá? Claro que você pode insistir, tentar, não, pera rapidinho que eu só vou chamar a mãe agora e aí eu faço uma foto de vocês 3. Porque aí talvez você já começou a se entender com a luz, você chama a pessoa e agora faz uma foto dos 3. A foto do pai não ficou lá, essas coisas, mas agora você consegue mais umazinha pelo menos pra tentar, beleza? Segunda pergunta da Cris Moreira. Isis, tu é demais. Não esquece de dar aquela dica marota de como lidar com os pedidos de orçamento fake. Cris Moreira. Meu Deus, vamos conversar aqui sobre orçamento fake. Gente, é muito chato, né? Mas todos nós, em qualquer mercado, estamos sujeitos a isso, a pedido de orçamento fake. E agora com coisa de fotógrafa é o que eu mais tenho recebido, então assim, é chato, é cansativo. Primeiro é desrespeitoso, né? Porque eu acho falta de ética. A pessoa fingir que é cliente pra querer saber teu preço, pra ver teu PDF de orçamento. Às vezes depois até copia as coisas que estão escritas e aí só depois de muito tempo que você vê, que você descobre. Mas a gente tá sujeito a isso, infelizmente. E o que eu acho, tá? Eu acho que, primeira coisa de todas, você tem que ter um padrão de resposta não robotizado, mas que te ajuda a acelerar esse processo. Como eu percebi que eu tinha vários pedidos de orçamento fake desde o meu começo em fotografia,
desde que eu comecei a caprichar mesmo nas coisas visuais, eu via que tinha muita gente pesquisando preço e tal, e acabava fingindo que era cliente. Então, para eu não me desgastar e perder todo o tempo do mundo ali, stalkeando a vida da pessoa para descobrir se é fotógrafo, se não é fotógrafo, eu tenho um tipo de resposta meio padrão. Oi, obrigado pelo contato, fico feliz que você gostou do meu trabalho. Em anexo estão as informações, aí eu anexo, pergunto algumas coisas para iniciar uma conversa. E, cara, quando é pedido de orçamento fake, a pessoa nem retorna. Nesse caso, algumas pessoas você não vai ter mesmo como descobrir se é fake ou se não é, tá? E aí você vai ter realmente que enviar teu PDF, porque não tem o que fazer. E se for um cliente, você vai deixar de responder? Mas às vezes, uma pessoa ou outra, você já sabe que é fotógrafo e você sabe que está fazendo isso com um monte de fotógrafo. Quando eu sei dessa situação, já aconteceu de a pessoa mandar em cópia oculta, só que ela não mandou cópia, mandou só cópia, para mais de 30 fotógrafos. E aí mandou a mensagem: oi, eu amo o seu trabalho, quero saber seu preço para isso, queria preço de tudo. E eu falei, cara, eu não vou perder meu tempo, tá descaradamente ali que é um fotógrafo querendo pesquisar preço, fingindo de cliente. Então, assim, deleto sem dó, tá? Mas 99% das vezes você precisa mesmo ou tentar descobrir se é fotógrafo, se não é. O que pode sei lá, livrar dessas pessoas é fazer perguntas. Por exemplo, no meu site eu tenho uma partezinha que se a pessoa coloca lá, festa infantil, abre uma aba que a pessoa tem que me dizer data da festa, horário, local, número de convidados, um monte de informação sobre a festa, e que se for uma pessoa que é orçamento fake, ela vai desistir, vai ficar com preguiça ali logo no começo, tá? Mas, assim, aprenda a lidar porque a gente está sujeito a isso. Tenha o teu orçamento que... Como é que eu vou explicar? Você não tem que fazer um orçamento para fotógrafos e para não fotógrafos. Se você estiver passando muito por essa situação, talvez colocar a sua média de preço no seu site pode te ajudar. Eu vejo bastante gente fazendo isso, porque aí o curioso já para por ali, entendeu? Não vai fazer você entrar em contato, depois ter que responder e-mail. Mas, primeiro de tudo não, o mais importante de tudo é você entender que vai acontecer, tá tudo bem, a gente tá sujeito a isso, então não se estressa, não esquenta a cabeça. Quando você souber que é fotógrafo descarado e você achar que a forma como ele falou foi antiética, não foi legal, porque você sabe que ele tá fingindo, não responde, sabe? Ou começa a fazer um monte de pergunta, porque a pessoa não vai cair, ela não é cliente real, sabe? Às vezes eu sei exatamente como que os meus clientes falam comigo, então quando é orçamento fake, de cara a pessoa não sabe o jeito de falar, o jeito de pedir o orçamento, e aí você fala, eu gostaria de preço. Tá, tem alguns clientes, mas tem outras pessoas que caem numa armadilhazinha e aí se ferra, sabe? Que aí eu acabo descobrindo. Mas enfim, não tem grandes segredos, tá? Pô, celular, sacanagem. Enfim, não tem muito segredo, tá? Você realmente vai ter que responder alguns, vai ter que ignorar outros, e aí você vai se acostumando com essa situação, infelizmente. Tá? E se você aí, fotógrafo, tá pedindo orçamento fake, gente, é muito mais legal você realmente ser honesto e dizer, olha, tô começando no mercado, tô fazendo pesquisa para não sair cobrando preço errado, para não sair fazendo besteira por aí, para não sair desvalorizando o mercado. Você poderia me dizer a sua faixa de preço, quanto você cobra, me mandar seu PDF de orçamento para eu dar uma olhada. Muita gente não vai te responder, mas se um ou outro responder, você já tá muito melhor e aí você não ficou pedindo orçamento fake, fingindo que era fotógrafo, gastando o tempo da pessoa e ainda saindo feio na fita, né? Então tá bom, fita. Enfim, fita, falei uma velha agora. Mas enfim, terceira pergunta do Situações na Fotografia. Germano Júnior. Tem uma coisa que vem acontecendo com os fotógrafos de todo mundo, que quando começam os ensaios em lugares públicos, são barrados por policiais alegando que não se pode tirar fotos profissionais naquele lugar. Que você precisa pedir autorização para tal... praias, parques, lugares históricos, etc. Aconteceu comigo aqui em Milão, já aconteceu com você? No Brasil tem acontecido isso? O que a lei diz a respeito disso? Germano, aqui no Brasil tem alguns lugares que acontece muito isso e que é certo de acontecer, tipo o jardins botânicos da vida, Parque Lage aqui no Rio de Janeiro, lugares históricos. Com certeza vai acontecer, bibliotecas acontecem algumas vezes, aqui no Rio, assim, praticamente praia é que não tem problema, sabe? E alguns parques, mas a maioria, quando é grande, quando tem tipo o Jardim Botânico, que é de preservação ambiental e tal,
tem toda essa parte de pedir autorização, aí tem que pagar, tem que não sei o quê. Esses dias eu fotografava bastante no Jardim Botânico, e aí esses dias até publiquei no stories do Coisa de Fotógrafo, eu falei, gente, estou indo para outro lugar, porque o pessoal do Parque Lage agora deu para não deixar fotografar de tal a tal horário, Parque Lage não, Jardim Botânico, não tá deixando fotografar aos domingos, com não sei o que. Aí você chega lá uma segunda-feira, também não pode. Você chega lá sexta-feira, também não pode. Então, eles dão algumas desculpas, mas na verdade não tá podendo fotografar dia nenhum, tem que pedir autorização e aí quando você pede tem que pagar sei lá quanto. Então, assim, tá sendo sim comum em alguns lugares, principalmente esses de preservação e que são históricos, ou locais extremamente fechados, que tipo uma biblioteca, como eu falei, que poderia ser um lugar super simples de fotografar, mas tem toda uma burocracia por trás, o pessoal vem mesmo. Não são policiais que vêm falar, que vêm chamar a atenção, normalmente são guardinhas do local, segurança, às vezes uma pessoa que trabalha naquele lugar. Então, tá sendo sim muito comum. Eu acho um saco, eu não sei o que a lei diz sobre isso, mas eu acredito que cada lugar tem a sua regulamentação também. Então, se tá no Jardim Botânico, não tem alguma coisa que uma lei possa dizer que é proibido, que não é proibido, né? Faz parte ali das regras da casa, enfim. Então, tem sido, sim, muito comum aqui. É chato pra caramba, porque a gente tá fazendo um trabalho que não tá... Sei lá, não tô fazendo nada com a árvore, não tô pisando na grama... Mas eu acredito que eles já tenham passado por várias situações de chegar um monte de gente e ficar fotografando lá horas, cheio de equipamento. As pessoas realmente não têm respeito pelos locais. Então, acaba que todo mundo se ferra com isso, né? Mas o mais legal é, pra você não passar essa situação chata de você chegar num local e, poxa, tá com seu cliente ali e depois, não pode fotografar aqui. E aí, pra onde a gente vai? Primeiro, você sempre ter um plano B com o teu cliente e também com você, né? Por mais que você não fale pro seu cliente, você tem um lugar que na hora que essa situação chata acontecer, você sabe dizer pra ele, não se preocupa, vamos para outro local porque vai ficar incrível também. Então você tem que conhecer as locações e as possibilidades da sua cidade. Você falou que é de Milão, né? Então não tem exemplos aqui do Brasil que você possa olhar, mas aí em Milão você vai ter que explorar os locais, conhecer todas as locações. E se você for para um lugar mais longe, você vai ter que conhecer quais as opções próxima desse lugar mais longe que você está indo, e deixar avisado para o seu cliente também. Aqui em Niterói tem um lugar que eu adoro fotografar, que é a Igrejinha de São Francisco, e aos fins de semana lá sempre tem casamento. Só que às vezes não tem. E eu já fotografei lá vários fins de semana que não tinham casamento, que não estava tendo casamento. Mas, quando a pessoa, muitos clientes, né, só podem sábado e domingo. Então eu já deixo avisado pro meu cliente, olha, tudo bem, a gente pode fazer na Igrejinha de São Francisco, só que vamos pensar num plano B já, porque às vezes lá tem casamento fim de semana e aí a gente não pode ficar lá dentro. Aí eu já começo a pensar num plano B com o meu cliente. E aí não fica frustrante, sabe? Então, tenha sempre esse plano B para você não ficar ali naquela situação de não saber o que fazer e também acabar se prejudicando, principalmente se for no final da tarde, de acabar a luz e você tá indo até outra locação. Tá bem? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse segundo Situações na Fotografia. Me conta aqui embaixo se você gosta desse formato de vídeo e me conta principalmente os seus perrengues, problemas, dúvidas na fotografia, que são bem específicos para eu gravar outras situações na fotografia. Beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal e lá no coisadefotografa.com. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!